Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um dia nós estamos fazendo aqui a nossa leitura bíblica de capa a capa, 365 dias, para que a gente possa terminar e zerar a palavra de Deus por completo. Hoje é o 13º dia, a gente vai fazer a leitura de Gênesis 35 até Gênesis 37. Bora comigo então? Gênesis 35, bênção em Betel. Deus disse a Jacó: apronta-se e vai para Betel e fique morando lá. Em Betel, construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que você tem, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado a Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível. Por isso, eles não perseguiram Jacó. Assim, Jacó e toda a sua gente chegaram à Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel e que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs o nome daquele lugar de O Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca, e ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao lado sul de Betel. E puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Assim Deus pôs nele o nome de Israel e também disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você. Entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão, Isaque e Jacó, Isaque também darei a você. E depois a darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus. Derramou vinho e azeite em cima dela e pôs naquele lugar o nome de Betel. Olha que coisa impressionante. Quando Deus nos chama, ele fala literalmente para a gente largar todas as nossas feitiçarias, todas as nossas crendices, colocar tudo isso debaixo, enterrado no passado, porque agora a gente tem uma nova vida com ele. E é muito engraçado que Jacó pediu para trocar as vestes, lavar as vestes, né? Ter as vestes novas. E a gente pode ver isso em Apocalipse, quando Jesus fala para lavar as vestes, para estar diante da presença dele. Olha como a palavra de Deus consegue se conectar, o primeiro livro da Bíblia com o último livro da Bíblia. Que coisa maravilhosa, né? Vamos continuar aqui. Jacó e sua família saíram de Betel e quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto. E o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: não tenha medo, você vai ter outro filho homem. Porém, ela estava morrendo e antes de dar o seu último suspiro, chamou o menino de Benoni. Mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sua sepultura uma pedra como pilar e ela marca o lugar de sua sepultura até hoje. Depois Jacó saiu dali e armou seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Um ponto esclarecedor aqui, muito interessante, é que vez ou outra a gente vai ler na Bíblia justamente de até hoje. A gente tem que ter a ciência, a noção de que o livro sagrado ele foi escrito por mãos de homens. A palavra inspirada ela é totalmente inerrante, mas ela passa por um processo de que um homem recebeu de Deus toda a palavra da verdade que foi escrita aqui, mas que naquela época, quando os primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco, no caso de Moisés, era ainda até os tempos de Moisés, até aquele período ali, um momento onde é que eles poderiam ver, um momento onde é que eles poderiam passar por aquele lugar e saber o que foi feito naquela região. Claro, se a gente passar por lá hoje, pode ser que não esteja mais lá. Mas no momento que foi escrito isso, estava condizente com a realidade. Então é muito interessante a gente ter essa noção e ter esse detalhismo, porque a partir desse detalhe a gente pode considerar como se fosse tudo literal, nesse sentido, que a gente podia ir lá hoje e saber onde é que estava a marca desse lugar hoje, pode ser que não esteja mais lá. Então é muito importante a gente ter a noção da cosmovisão correta, o óculos correto para a gente ler todo o relato escrito bíblico, entendendo o seu contexto, porque senão a gente pode levar para extremos que vão
está em desacordo com a verdade bíblica e também com a tacicidade, né? A questão da gente poder tacitamente entender o que está acontecendo aqui, tá bom? Vamos dar uma continuidade aqui então. Versículo 22. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relações com Bila, que era sua concubina. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Léia foram Ruben, o mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Com Raquel, ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naftali. Com Zilpa, a escrava de Léia, ele teve Gad e Azer. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. A morte de Isaac. Jacó foi morar com Isaac, seu pai, em Manre, a cidade que também se chamava Arba e que fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaac haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaac morreu, indo se reunir assim com seus antepassados no mundo dos mortos. E os filhos de Esaú e Jacó o sepultaram. Capítulo 36. São esses os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com 2 mulheres do país de Canaã, isto é, Ada, filha de Elon, o Eteu, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Esaú casou também com Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elifaz, Basemate foi mãe de Reuel, e Olibama foi mãe de Jeus, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois Esaú foi para outro lugar com suas mulheres, e seus filhos, suas filhas e toda a gente de sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo que havia acontecido no país de Canaã. Esaú saiu dali porque a terra que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos, portanto Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista dos descendentes de Esaú, antepassado dos Edomitas, que viviam na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Ada, mulher de Saul, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5, Temá, Omar, Zefo, Gatã e Kenaz. Com a sua concubina Timna, Elifaz teve Amaleque. Basemate, outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel. Reuel foi pai de 4 filhos, Nate, Zera, Sama e Misa. Esaú tinha outra mulher chamada Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeus, Jalão e Corá. Segue a lista das tribos que descendem de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho Esaú, descendente das seguintes tribos: Temá, Omar, Zefo, Kenaz, Corá, Gatã, Amaleque. Estes foram os descendentes de Ada, mulher de Esaú. De Reuel descendem as seguintes tribos: Naate, Zera, Sama e Misa. Esses foram os descendentes de Basemate, outra mulher de Esaú. De Esaú, com sua outra mulher chamada Olibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos: Jeus, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú. Os descendentes de Seir. As primeiras tribos que moraram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer, Dizã, todos eles filhos de Seir, Oreu. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Oni e Oma. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal foi o antepassado dos grupos das famílias de Alva, Manate, Ebal, Sefon, Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, Aias e Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de água pequena no deserto, quando estava tomando conta dos jumentos de seu pai. Aná foi o pai de Dizon, que foi o pai dos grupos das famílias de Redã, Esbã, Itrã, Querã. Aná também foi pai de uma filha chamada Olibama. Ezer foi o pai dos grupos das famílias de Bilã, Zafã e Acã. Dizã foi o pai dos grupos das famílias de Uz e Arã. São esses, portanto, as famílias dos Oreus na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão, Anã, Dizon, Ezer e Dizã. Os reis de Edom. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo que Israel ainda não tinha rei: Belã, filho de Beor, da cidade de Dinaba; Jonabe, filha de Zera, de Bosra; Ruzã, da região de Tema; Hadad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Samlá, da cidade de Masreca; Saúl, de Nebaiote, do rio Eufrates; Baal-Hanã, filho de Acbor; Hadad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Metabel, filha de Metrade e neta de Mesabi. De Esaú vieram as seguintes tribos endomitas: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temá, Mibzar, Madgiel, Irã. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo.
José e os seus irmãos, capítulo 37. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai havia vivido. Esta é a terra da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das escravas junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram as mulheres de seu pai, e José contava as coisas erradas que os seus irmãos faziam ao seu pai. Jacó era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viram que o pai amava mais José do que a eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo, de repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho, dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e estar com o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai pensava no seu caso. Olha só que coisa engraçada, né? Um pouquinho mais cedo a gente acabou vendo que José tinha dado para ele uma roupa, uma túnica longa, uma túnica colorida em outras traduções também. A roupa era um sinônimo muito forte de status, muito diferente do que a gente tem hoje, que é essa produção em massa, que a gente pode ir em qualquer mercado e comprar uma camisa. Eram artigos muito escassos. Então, uma pessoa tinha muito pouco quantidade de vestimentas para se usar, sabe? E quando o seu pai presenteou ele com uma vestimenta diferente, ele está colocando, entre aspas, né, uma mensagem de que esse filho tem um status diferente diante de mim, esse filho tem mais honra diante de mim. Então não era somente uma questão, vamos dizer assim, de ter recebido uma roupinha diferente dos outros irmãos do Natal. Era como se todos os irmãos tivessem ganhado um Uno e esse rapaz tivesse ganhado uma Toro. Era realmente uma coisa que era de valor financeiro muito caro e também muito diferente em relação a todas essas coisas, só pra gente deixar esse adendo, né? Continuando aqui, versículo 12. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras de seu pai até os pastos que ficava perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Um adendo dessa passagem específica me chama muita atenção, porque pode parecer só que ele está mandando para a gente ir na esquina, mas era uma longa jornada de dias só para simplesmente ir ver se os irmãos dele estavam bem. E José prontamente falou assim: estou pronto para ir. Era simplesmente para saber se eles estão bem e voltar. Olha, então a gente pode perceber que essa relação que José tinha com Israel, com Jacó, era verdadeiramente uma relação diferenciada pela prontidão que esse filho tinha também para com seu pai. Simplesmente para ir ver se estava tudo bem e voltar. Olha o tamanho de desgaste que ele teria que passar, caminhando, sendo exposto a feras, sendo exposto a salteadores e saqueadores, simplesmente para saber se estava tudo certo com a família, se não estava acontecendo nada demais, e se acontecesse alguma coisa, ele ia ter que voltar sozinho também, ele não ia conseguir resolver nada, ele era o mais novo dos seus irmãos, né? Então, olha que prontidão tinha esse filho mediante ao pai, né? Continuando aqui, versículo 14, Jacó disse: vai lá e veja se seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então, dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo, aí um homem ouviu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe me informar onde? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e achou em Dotã. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto começaram a fazer planos para matá-lo. E disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço
seco e diremos que o animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: Não vamos matá-lo, nem derramar sangue. Vamos jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não o machuque. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos seus irmãos e mandá-lo de volta para o seu pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo, depois o pegaram e jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer, e de repente viram que iam passando uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfume de especiarias, aí Judá disse aos seus irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão depois de escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas, afinal de contas, ele é nosso irmão e nosso sangue. Os irmãos concordaram quando alguns negociantes midianitas passaram por ali. Os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata, e os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava lá dentro, rasgou suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde seus irmãos estavam e disse: O rapaz não está mais lá, e agora o que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao seu pai e disseram: Achamos isso. Será que é a túnica do teu filho? Jacó a reconheceu e disse: Sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto, e durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: Vou ficar de luto por meu filho até me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José, enquanto os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Amém? A partir desse momento agora a gente já vai começar a entrar na história de José, a gente já vai ver que algumas coisas elas vão começar a ter um enfoque diferente. Até agora a gente estava lendo em Gênesis, né? Momento da criação, o momento da queda. A gente já começou a entrar na história dos patriarcas e agora a gente vai começar a entrar na história de José entrando no Egito e futuramente já vamos adentrar no livro de Êxodo. Te espero até amanhã e até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.